Existe uma dívida de cerca de 253 milhões de reais, além de mais de 2 bilhões de reais só de impostos atrasados. Quanto custa o arrendamento de um Airbus A320cell? Depois que a bolha da Itapemirim estourou, várias notícias começaram a pipocar na imprensa que mostram que os problemas da empresa são bem maiores do que a gente imaginava. A Itapemirim suspendeu suas operações comerciais na última sexta-feira, dia 17 de dezembro, causando um caos para todos os passageiros que tinham comprado passagens com a empresa. E depois que a bolha da Itapemirim estourou, diversas notícias vêm pipocando na imprensa diariamente a respeito da situação financeira do grupo Itapemirim, da situação financeira da empresa. Para gente que já estava por dentro do que acontecia na Itapemirim, desde os primeiros cancelamentos, antes mesmo da empresa ser lançada, os cancelamentos que vieram depois, as notícias de atraso de pagamento de funcionário, de suspensão de benefícios como vale alimentação, vale refeição, seguro médico, o não pagamento do serviço de call center e até o não pagamento dos serviços de terra da empresa WFS Orbital, que prestava esse atendimento para Itapemirim e Sol nos aeroportos. A gente que já vem acompanhando essas notícias sabe que era uma questão de tempo até que a empresa deixasse de operar. Só que agora a gente começa a descobrir coisas que estavam até então ocultas. E isso ajuda a gente a entender que a situação deles não é fácil e cada vez fica mais distante a possibilidade de que um dia a Itapemirim volte a voar. Primeiramente, vamos entender que existe a dívida do Grupo Itapemirim, onde boa parte dessa dívida vem do braço rodoviário, da Viação Itapemirim, aquela dos ônibus amarelinhos. Só a Viação deve 253 milhões de reais para credores. Esse número foi atualizado em setembro desse ano. Ou seja, de lá para cá, contabilizando os juros, é bem provável que esse número seja bem maior do que os 253 milhões de reais. Além disso, existe uma dívida de mais de 2 bilhões de reais em impostos atrasados com o governo federal. Se aprofundando um pouco mais, o braço rodoviário tem uma dívida de mais de 40 milhões de reais, dívidas trabalhistas com cerca de 4 mil ex-funcionários. Essas dívidas não são pagas desde 2016, quando Sidney Piva assumiu a presidência do grupo. E vai vendo que a coisa só piora depois que ele assumiu a presidência do grupo Itapemirim. Desde então, a empresa entrou nesse processo de recuperação judicial, desde 2016. São 5 anos desse longo processo de recuperação judicial, algo bem acima da expectativa, e desde então a empresa parou de acertar o FGTS atrasado dos funcionários e parou de pagar os credores. De lá para cá a dívida só aumentou. Agora, uma questão que fica, uma dúvida que paira sobre a cabeça de muita gente é como uma empresa com uma dívida de 253 milhões de reais, devendo mais de 2 bilhões de reais em impostos, conseguiu o apoio tanto do Ministério dos Transportes quanto do governo federal e da ANAC para iniciar uma operação comercial de uma companhia aérea no Brasil, devendo tudo isso e, mais importante, sem ter um grande investidor por trás. Porque quando a Itapemirim começou a dizer que criaria uma companhia aérea, várias informações dizendo que tem um fundo árabe que vai investir 40% na empresa. Isso nunca foi confirmado, isso nunca foi verdade. Esse fundo árabe nunca existiu. Essa notícia só foi plantada para poder gerar interesse pela empresa, nunca existiu. Então, como uma empresa em recuperação judicial desde 2016, devendo 253 milhões de reais para credores, mais de 2 bilhões de impostos para o governo federal, teve o apoio tanto do governo quanto do Ministério dos Transportes e da ANAC para iniciar uma operação. Era óbvio que um dia isso daria problema, era óbvio que um dia daria errado. E agora, depois que a bolha estourou, depois da paralisação das operações e de deixar milhares de passageiros abandonados pelos aeroportos, a empresa pode ser multada em até 11 milhões de reais, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, além de ser obrigada a reparar danos físicos e morais das pessoas que foram prejudicadas. Do dia 17 de dezembro de 2021 até o dia 31 de dezembro, existiam 480 voos programados pela empresa. Desses 480 voos, existem cerca de 46 mil passageiros que foram prejudicados. 46 mil pessoas que foram lesadas pelo Itapemirim só até o dia 31 de dezembro.
fora as passagens que já estavam sendo vendidas para 2022, janeiro, fevereiro, março, abril, até outubro de 2022. Agora, o mais surpreendente é que desses 46 mil passageiros lesados pela empresa, até ontem apenas 430 haviam sido realocados nos voos de outras companhias aéreas e cerca de 7 mil pedidos de reembolso haviam sido processados. Pode parecer muito, mas na verdade não é. Quando você pensa que 46 mil pessoas foram prejudicadas até o dia 31 de dezembro, 7 mil reembolsos, incluindo os reembolsos tanto de 2021 como de 2022, isso é quase nada. Outra informação que começou a surgir agora nos últimos dias é que o leasing das aeronaves, porque lembrando que os aviões não são de Itapemirim, eles são arrendados de empresas de leasing. E o leasing dessas aeronaves estariam atrasados desde setembro desse ano. A dona dessas aeronaves é a Decalion Aviation, e é uma empresa de leasing nova que foi criada neste ano, e um dos primeiros clientes foi justamente a Itapemirim, e é para quem a Itapemirim deve o arrendamento desses aviões. Agora, vamos entender quanto custa o arrendamento de um Airbus A320cel. O valor do leasing mensal desses aviões varia de acordo com a idade do avião. Como a primeira geração do A320 foi fabricada de 1990 até 2019, o leasing varia bastante, de $60 mil até $330 mil por mês. No caso dos aviões da ITA, onde as aeronaves têm cerca de 15 a 20 anos de operação, o leasing é um pouquinho mais barato e gira em torno de 120 a 130 mil dólares por mês cada um dos aviões. Agora, estima-se que desde setembro até agora, em dezembro, a empresa já está devendo cerca de 2 milhões de dólares só de leasing das aeronaves. Então, é bem provável que seja uma questão de tempo para que o lessor comece a pedir o arresto desses aviões e os aviõezinhos amarelos deixem o Brasil definitivamente. É realmente muito triste, mas quando a gente olha essas notícias e lembra de todo o retrospecto da empresa, não é novidade nenhuma que seja muito difícil que eles voltem a voar. Além do leasing das aeronaves, basta lembrar que eles devem para os fornecedores, eles devem para as empresas de catering, porque apesar de não ter serviço de bordo nos aviões, apesar do serviço de bordo ter sido suspenso pela Anvisa, existia o serviço de bordo para a tripulação dos voos. Então eles devem para as empresas de catering, eles devem para a WFS Orbital, que era a empresa que prestava todo o serviço de terra para Itapemirim, desde o check-in até o pessoal de rampa que coloca as malinhas lá dentro do avião, que cuida do seu embarque. Então essa empresa não recebe da Itapemirim há meses, além de uma dezena de outros pequenos fornecedores e dos tripulantes. Ou seja, a dívida realmente é muito grande e provavelmente nas próximas semanas e próximos meses a gente vai ter uma noção real de quanto a Itapemirim deve. Só que não bastando tudo isso, existe também uma denúncia de golpe virtual da empresa com criptomoedas. Em julho desse ano, justamente quando eles começavam as operações comerciais com passageiros, o grupo Itapemirim criou uma criptomoeda, a Cryptour. O objetivo deles era vender 30 milhões de dólares em moeda digital, oferecendo um token a $1, ou seja, 30 milhões de tokens vendidos seriam 30 milhões de dólares arrecadados. E eles vendiam aos investidores a promessa de valorização de 600% por token em 6 meses e 3.600 por token em 12 meses. O que acontece agora é que a empresa é acusada por centenas de investidores, mais empresas de trading, de não entregar o prometido e, o que é pior, de tirar a plataforma de investimento do ar, impossibilitando que os investidores retirassem os seus investimentos ou simplesmente vissem para onde esse dinheiro está indo. Ou seja, provavelmente é mais um golpe dos grandes que a empresa aplicou. E depois de tudo isso que vocês viram no vídeo, uma recuperação judicial desde 2016, uma dívida de 253 milhões com credores, mais de 2 bilhões em impostos, essas novas dívidas que vão pipocando agora, 2 milhões de dólares de leasing de aeronave, vocês realmente acham que um dia essa empresa vai voltar a voar? Infelizmente, sejamos realistas, a Itapemirim não vai voltar a voar. A aventura ambiciosa do Sidney Piva acabou prejudicando muita gente. Bom, se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like aqui embaixo, é muito importante pro Voo na Janela. Sigam o canal e até o próximo vídeo.